Minha gente, o Mauro Cid, que foi dar um novo depoimento no STF após ter os áudios vazados, chegou lá após o depoimento, teve a prisão dele preventiva decretada pelo Alexandre de Moraes, não aguentou o rojão e desmaiou ao ser preso. Essa daqui é a imagem dele, antes de desmaiar. Na hora que ele estava sendo preso, ele foi levado para uma sala onde lá foi atendido por médico, teve os sentidos recuperados e já está lá indo para o IML para fazer os exames. Mauro Cid não foge à regra de alguns militares, né? São feitos de açúcar, ninguém pode triscar neles que eles se desmancham todinho. O fato, meu irmão, é que o Mauro Cid pensou que o Alexandre de Moraes fosse um moleque e que ele podia fazer essa algazarra e nada iria acontecer com ele, tá? O motivo da prisão preventiva é o descumprimento de medidas legais impostas pela delação premiada pela investigação e a obstrução de justiça. E o Alexandre de Moraes está avaliando a possibilidade de reincidir a delação do Mauro Cid. Lembrando, reincidir não é a mesma coisa que cancelar. Reincidir todos os depoimentos do Mauro Cid que ele deu, junto com as provas coletadas nas buscas e apreensão, continuarão sendo válidos para a justiça, porém, os benefícios que a boneca que teria poderão ser anulados. Ai, que delícia o verão. Ai, fica comigo até o final, que no final desse vídeo eu vou te explicar que reunião secreta foi essa que o Alexandre de Moraes teve com o Bolsonaro em 2022. Mas antes, acompanha comigo as outras notícias. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, irá acionar o Mauro Cid no STF por conta das declarações caluniosas contra ele, contra a instituição. Lembrando que esse depoimento que o Mauro Cid deu hoje no STF não teve participação da PF, estava presente um juiz do departamento lá do Alexandre de Moraes no STF, um representante da PGR e o advogado de defesa do Mauro Cid. O mesmo disse que esses áudios foi apenas um desabafo despretensioso e que não comprometem a delação. O fato, meus amigos, é que o Mauro Cid está fazendo um jogo duplo. Ele está querendo sambar na cara da justiça brasileira e do Alexandre de Moraes, porque a preocupação maior dele era a seguinte, eram dois objetivos. O primeiro era livrar a barra dele diante do Bolsonaro, porque você sabe que quem acusa o Bolsonaro tem muita preocupação com que os amiguinhos lá do Rio de Janeiro do Bolsonaro possam fazer com ele e com a família dele, se é que vocês me entendem, tá? E aí ele quis dizer para o Bolsonaro que nem tudo que saiu na imprensa a respeito das acusações contra o Bolsonaro foi ele que falou na delação. E de fato é verdade. Nem tudo que saiu na imprensa foi o que ele falou na delação, porque outras acusações contra o Bolsonaro foram obtidas pelo depoimento de testemunhas e coleta de provas obtidas através das operações de busca e apreensão. Ele não quer, em hipótese nenhuma, ferir o vínculo afetivo ou pseudossexual que ele tenha com o Bolsonaro, entendeu? E o segundo objetivo, já pensando no futuro, seria o quê? Seria questionar a eficácia, a imparcialidade do juiz, que é o Alexandre de Moraes, e dos depoimentos da PF. Algo semelhante que foi feito na Lava Jato. Só que na Lava Jato foi comprovado que de fato houve manipulação, coação e que o juiz era suspeito. Neste caso não. Foi apenas uma tentativa, mas que não deu certo, porque Alexandre de Moraes é inteligente e esperto, totalmente diferente de Sérgio Moro, entenderam? E a prova maior que o Mauro Cid tinha esse objetivo é que outros investigados citados pelo Mauro Cid no depoimento da delação APF já estão tentando entrar na justiça para anular todas essas provas, tendo em conta o áudio que o Mauro Cid vazou, entre aspas. Lembrando que a PF já falou que as provas que eles colheram nos depoimentos dos ex-comandantes que estavam lá como testemunha e as provas colhidas nas operações de busca e apreensão
respaldam por completo todas as declarações do Mauro Cid na delação premiada e todas as declarações dos depoimentos. Ou seja, por mais que essa delação seja reincidida, como eu falei no início do vídeo, as provas continuam legais e nada muda. E os ministros do STF não estão para brincadeira e disseram que todos os políticos envolvidos na tentativa golpista ficarão inelegíveis e serão cassados. Além da Carla Zambelli, envolvida nessa trama golpista, nós também tivemos a menção ao Pazuello, e por falar em Pazuello, o STF abriu uma investigação contra a atuação do Pazuello durante a pandemia no estado do Amazonas, na cidade de Manaus, onde ele sabia que iria faltar oxigênio e que mesmo assim não foi feito nada, permitindo que, infelizmente, centenas de pessoas morressem por conta da incapacidade logística dele. Graças a Deus, minha gente, eu pensava que essa justiça não iria passar batida, mas eu tenho fé em Deus que ele pagará pelo que ele fez, porque não foi pouca coisa o que ele fez. E a máquina de fazer justiça, o carecão amado do Brasil, já votou hoje para condenar mais 14 bolsonaristas pelos atos do dia 8 de janeiro. Minha gente, vamos desmentir mais uma fake news que a imprensa está reproduzindo em série sobre os sigilos impostos de 100 anos do governo Lula, denunciado pelo Estadão, aquele mesmo Estadão que fabricou aquela fake news contra o Flávio Dino na véspera dele ser anunciado como ministro do STF, tá? Seguinte, os sigilos que o governo Lula impôs foram algumas coisas que realmente não poderiam ser divulgadas, porque nós temos no Brasil uma lei de proteção de dados e que o governo não está imune a essa lei, tá? Outros dados que o Estadão pediu, como do caso Robinho e do Mauro Cid, já eram dados que haviam sido divulgados publicamente, que não havia necessidade do governo dar novamente esses dados, porque já estavam divulgados na imprensa, tá? E outros dados que o governo impôs sigilo, foi um sigilo temporário, até o governo contratar um sistema de inteligência artificial que irá conseguir, em larga escala, tampar todos os dados privados, de acordo com a lei de proteção de dados que eu citei, para poder então divulgar esses dados solicitados, porque é uma demanda muito grande para ser feita manualmente. É só isso, o que passar disso é fake news. Vocês sabem que a imprensa toda está em guerra contra o Lula, viu? Então prestem muita atenção para vocês não cair na lorota. Minha gente, e o nosso ministro de Educação, Camilo Santana, quase chegou aí às vias de fato com o ex-ministro da Educação do governo Temer, numa reunião lá na casa do Arthur Lira. Teve tapa na mesa, teve dedo na cara, precisaram ser contidos para não irem às vias de fato. Depois eles justificaram, pediram desculpas publicamente e tá tudo ok. E a discussão foi porque eles não concordavam com a carga horária do ensino médio. E o bonitinho aqui, Daniel Alves, vai passar o final de semana na cadeia porque ainda não pagou a fiança. Agora vamos falar sobre a reunião, né, do Bolsonaro com o Alexandre de Moraes. Essa reunião aconteceu na casa do Ciro Nogueira em dezembro de 2022. Foi uma reunião que durou mais de 2 horas. Era essa reunião citada pelo Mauro Cid no áudio. O objetivo da reunião era convencer o Bolsonaro a aceitar publicamente a derrota e pedir para as pessoas saírem de frente dos quartéis e, a partir desse passo inicial do Bolsonaro, tentar sensibilizar o Alexandre de Moraes para pegar mais leve com o Bolsonaro. Porém, nem houve acordo por parte do Bolsonaro para aceitar isso e nem houve apoio por parte do Alexandre de Moraes, porque é homem sério e sabe que não pode confiar em Bolsonaro e trabalha com a justiça, é claro. Eu peço desculpa pelo vídeo de hoje ser mais longo que o de costume, mas minha gente, entenda, o Brasil está melhor que encomenda.